Olá! Nós fazemos parte do projeto de extensão em divulgação científica Como a neurofisiologia pode contribuir para a saúde pública. Esse trabalho foi realizado por estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense, Beatriz Belato, Daniel Alves, Esther Serman, Felipe Bruce e Guilherme Capetini. Fomos orientados pela professora Tânia Tomás. Nesse vídeo, vamos falar sobre autismo e vacinas. Afinal, as vacinas causam autismo? Antes de tudo, vamos explicar de onde veio essa história. Tudo começou com um trabalho publicado em uma prestigiada revista, a The Lancet. Pesquisadores da área de gastroenterologia do Royal Free Hospital de Londres investigaram 12 crianças com problemas gastrointestinais e um inexplicado retardo no desenvolvimento. Em 8 dessas crianças, os sintomas de regressão do desenvolvimento começaram após a vacina tríplice. Esse quadro clínico foi interpretado como autismo. Mas, na verdade, o autismo é um transtorno do desenvolvimento que possui 3 características comuns: padrões repetitivos ou estereotipados de comportamento, prejuízo na interação social e prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Todos os indivíduos com essa condição compartilham essas dificuldades. Entretanto, cada um deles será afetado de forma diferente e por isso o transtorno recebe a classificação de espectro, pois admite diversos graus de intensidade. Logo, o termo utilizado é transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição genética relacionada ao desenvolvimento neural precoce. Isso explica, em parte, o porquê de haver uma grande variação dos sintomas entre os indivíduos. Com o objetivo de estudar um pouco mais sobre o assunto, pesquisadores colheram amostras pós-mortem de encéfalos de crianças com autismo, e esse estudo revelou camadas corticais desorganizadas. Essas camadas são formadas precocemente durante o desenvolvimento. O crescimento do encéfalo é controlado pelo equilíbrio entre a gênese e a morte de células nervosas, assim como pelas proteínas que as formam. As mutações que trazem desequilíbrio a esse processo podem levar a um desenvolvimento anormal do encéfalo, que em última análise seria expresso como prejuízo no comportamento, na comunicação e nas interações sociais que caracterizam o transtorno do espectro autista. No entanto, como a medicina não tinha muito conhecimento sobre a fisiopatologia do autismo na época em que foi publicado o artigo, em 1998, e como esse trabalho foi publicado em uma revista científica renomada, criou-se o boato de que vacina tríplice ou a vacina contra sarampo provoca autismo. A confusão foi tão grande que a própria revista Lancet resolveu reanalisar o trabalho dos pesquisadores ingleses. Só então o trabalho foi considerado inválido por conta de todas as suas falhas metodológicas. A revista se retratou perante a sociedade, retirando o artigo de circulação 12 anos após a sua publicação. Como o boato se espalhou por todo o planeta, foi necessário gerar outros estudos que investigassem essa estranha relação descrita pelo artigo da The Lancet. Em 2019, pesquisadores da Dinamarca fizeram um estudo com 657.461 crianças e não observaram nenhuma relação com o autismo. Pelo contrário, a vacinação parece diminuir o risco da manifestação do autismo. Até que os pesquisadores dinamarqueses demonstrassem a ausência de relação entre a vacinação e o autismo, muita coisa aconteceu. Foram 20 anos achando que vacinação provoca autismo. Que estrago! De fato, houve um aumento no número de casos de autismo nesse período, mas isso pode ser explicado pela otimização dos critérios diagnósticos, o que aumentou o número de pacientes com essa condição. As informações anteriores demonstram quão graves podem ser as consequências de não tomar vacinas. Apesar disso, há 5 anos a vacinação de crianças e adolescentes no Brasil está em queda. Será que vale a pena pôr em risco a saúde de toda uma população por não se vacinar? O ato de não se vacinar e não vacinar seus filhos tem como consequência o reaparecimento de doenças erradicadas, como o sarampo. Embora não seja a única causa do aumento das hospitalizações, ao deixar de se vacinar devido às informações incorretas, como por exemplo a do artigo britânico, a pessoa está sob risco de contrair essa doença, que pode até mesmo levá-la a óbito. O autismo não é uma doença. Ser autista não significa que você tem uma doença ou uma enfermidade. Isso significa que seu cérebro funciona de maneira diferente das outras pessoas.
É algo com que você nasce e geralmente se expressa pela primeira vez quando é muito jovem. Se você é autista para o resto da vida. O autismo não é uma condição médica com tratamentos ou uma cura, mas algumas pessoas precisam de apoio para ajudá-las em certas coisas. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o universo da neurofisiologia. Obrigada e até a próxima!